A gente vê muitas pessoas, eu não vou nem falar igreja, mas pessoas muito enfraquecidas, porque ela vem para a igreja querendo solucionar algum problema. Ela não vem para a igreja por causa de Jesus. Ela vem para a igreja porque está querendo solucionar algum problema, seja um problema em casa, no casamento, ou porque essa pessoa está desempregada e quer procurar um emprego, e quer um emprego que Jesus abre as portas, ou porque essa pessoa está muito enferma e está precisando de cura. Então as razões pelas quais a pessoa vai buscar a Deus são as inúmeras, mas quase nunca é buscar Deus por Deus. Quase nunca é isso. É sempre procurando a Deus por uma coisa. E aí a igreja ela vai se tornando um comércio, né? Onde você paga pelas bênçãos de Deus. E isso vai distanciando o povo do Senhor e vai perdendo as bases daquilo que era uma vida cristã. Aí o apóstolo João, lá no livro do Apocalipse, quando ele vai falar sobre essa igreja, eu quero que você dê uma olhada comigo ali em Apocalipse. Quando Jesus vai dar o diagnóstico, não é outra pessoa, é Jesus dando o diagnóstico para essa igreja. Apocalipse, capítulo de número 3, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, capítulo 2. Ele vai dar um diagnóstico dessa igreja, e veja que ele vai dar um diagnóstico apenas alguns anos depois. Alguns anos depois que essa carta foi feita. Não foi por falta de bons pastores, não foi. Quem foi pastor da igreja de Éfeso? Paulo foi o fundador. Olha só, o apóstolo Paulo fundou essa igreja. Quem é que substituiu a Paulo? Timóteo foi pastor dessa igreja. Na verdade, a carta 1 e 2 Timóteo foram escritas quando Timóteo estava pastoreando essa igreja. Então Timóteo foi o pastor dela. O apóstolo João, 2 apóstolos passaram por ela. Então não foi por questão de doutrina nem de aprendizado, foi porque simplesmente se a gente não vigiar, a gente esmorece. Só a verdade. A gente esmorece, a gente não vigiar. Se a gente, irmãos, ficar no capítulo 2, se a gente vir para o culto com aquela ideia, hoje o culto vai ser do mesmo jeito, hoje o culto vai ser da mesma forma, e o culto vai ser assim assado, na verdade a gente vai caindo numa coisa rotineira, e é ruim. Aí depois de um tempo, veja o que aconteceu com essa igreja. Apenas 3 ou 4 décadas depois, 30 ou 40 anos depois que a carta aos Efésios foi escrita, 30 ou 40 anos depois que 1 e 2 Timóteo foi escrito, olha o que aconteceu com a igreja. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que são as 7 igrejas, e que anda no meio dos 7 candeeiros. Eu conheço as tuas obras, louvado seja Deus, o teu trabalho e a tua perseverança. Olha, o povo trabalhava na obra, o povo era perseverante na obra. Sei que não suporta os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e descobriste que eram mentirosos. Tem perseverança, e por causa do meu nome sofrestes, mas não desfalecestes. Isso é característica boa ou é característica ruim? É boa. Eram perseverantes, eram pessoas que estavam aparentemente de pé. Aí o Senhor Jesus disse: eu tenho porém contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Olha só. Tenho porém contra ti, começa a dar o diagnóstico. Tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Aí versículo número 4, número 5. Lembra-te de onde caíste, se arrepende e pratica as primeiras obras. Aí quando você volta lá para Efésios, no capítulo de número 2, nós vemos, irmãos, que de vez em quando, preste atenção no que eu vou dizer, de vez em quando é necessário que a gente volte às bases daquilo que é a nossa fé, para a gente poder se levantar e seguir de novo o caminho. Amém? De vez em quando é preciso fazer essa volta, para que a gente fique de pé e possa dar de novo. Então, as bases do que eu quero falar nessa noite aqui, as bases de uma espiritualidade sadia, se você estiver acompanhando comigo agora no capítulo 2,
Ela começa no versículo de número 8, são as bases de uma espiritualidade sadia. Então, eu pelo menos encontro 3 bases aqui de uma espiritualidade sadia, de uma pessoa que verdadeiramente está sadia na fé, de uma pessoa que tem um encontro renovado com Deus. É necessário que tenha esse encontro renovado com Deus diariamente, tá certo? Então, as bases dessa espiritualidade sadia são 3. Eu vou começar a numerar. A primeira, certo? A primeira base é a salvação pela graça. Toca em nós, salvação pela graça. Você sabe, irmãos, que esse é o princípio de tudo. É o princípio de toda espiritualidade. Você pode orar, você pode, sabe, irmão, glorificar, falar em língua, profetizar, você pode fazer tudo. Se isso aqui não estiver instalado em você, é tudo perdido, é tudo em vão. Você está fazendo só para aparecer. A base começa com a sua salvação. Aleluia, Jesus. E tem uma coisa aqui, irmão, a primeira base é a salvação pela graça. E essa é a característica da salvação. Quando a Bíblia diz assim, a salvação é pela graça, ela está dizendo que não foi algo produzido por você, que você não consegue se salvar. E o interessante é que o texto diz assim: isto não vem de vós. Repare que ele diz no versículo 8: isso não vem de vós. Aí a grande pergunta: o que é que não vem de nós? Nem a graça, nem a fé. Isso não vem de vós. Porque até a fé que tu pensa que é tua, foi Deus que deu. Glória a Deus! A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 2, versículo 4, que é Deus que distribui a fé conforme lhe apraz. A Bíblia diz no livro de Hebreus, irmãos, no capítulo de número 12, a este Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. É Ele que começa, é Ele que termina, é Ele quem gera, é Ele quem nutre a fé no coração do cristão. Se a base não dá fé, se você não tiver isso na sua alma, se você tiver aquela fé chula, que quando se faz essa simples pergunta, Jesus voltar agora, meu irmão, como é que está a tua situação? Aí você diz: eu acho que eu não subo não, então a tua fé está falha. Você não está com a fé, nem está firmado no Senhor. Porque quem está firmado no Senhor, ele sabe que não depende dele, depende do que ele fez na cruz do Calvário. A graça é exatamente essa: Deus pegar uma pessoa que merecia seu castigo, que merecia ser punido, lançado no inferno e sofrer por toda a eternidade. A graça é exatamente isso: é Deus pegar uma pessoa dessa, bater o martelo e dizer: eu agora não vou te dar o inferno, eu vou te dar o céu, eu não vou te condenar, eu vou te absolver, eu não vou te lançar na escuridão eterna, mas eu vou te levar à glória eterna. Isso é graça. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Oh, glória a Deus! Você está entendendo? Graça da salvação é dada para quem não merece. É uma característica dessa salvação. É de graça, é pela graça. Ou seja, Deus teve que dar de graça, porque a gente não tinha condição de pagar. Por quê, pastor? Só que uma maneira da gente se apresentar diante de Deus e passar pelo julgamento fora a salvação pela graça. E qual é, pastor? Era nós obedecermos às 10 leis morais, as 228 leis civis, as 375 leis cerimoniais, 603 mandamentos, obedecer todo dia sem jamais errar uma só. Se conseguir fazer isso, aí você pode entrar na eterna glória. Ninguém consegue. É tão caro o preço que Deus teve que dar de graça. Oh, glória a Deus! É
para dizer aleluia nessa noite? Aleluia, Jesus. E a fé, pastor? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé natural, todo mundo tem. Todo mundo crê em alguma coisa. Mas a fé salvífica, toca no vaso aí, ó. A fé salvífica, quem dá é Deus. Que fé é essa, pastor? É a fé que gera confiança. É uma fé que olha para si e vê que de si mesmo não tem nada que possa ser feito para agradar a Deus. É uma fé que quando olha para si, o juízo é fulminante, porque eu conheço e você conhece os seus erros. Mas apesar de o juízo contra nós mesmos ser fulminante, a gente olha para a cruz